pegam o versículo isolado, né, tira o versículo de contexto, joga lá no Facebook, joga lá na rede social e fala: olha só, heresia, olha só, eles estão trazendo a arca, promovendo a arca e tal, mas a Bíblia diz, olha só, olha que heresia essa igreja universal. Aí eles pegam esse versículo aqui, capítulo 3 de Jeremias, versículo 16, que diz assim: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais cedirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Aí o crente vê isso aqui, ou o ignorante, né, vê isso aqui, o crente mostra para o ignorante, mas o crente mais ignorante que ele, e fala assim: tá vendo? Isso é heresia, porque a Bíblia diz que nunca mais se lembrarão da arca, não se fará outra arca. Por que eles fizeram arca? Por que eles estão fazendo arca? Por que eles estão promovendo a arca? Está vendo? A sua igreja é herege. Alguns de vocês devem ter ouvido isso, e se não ouviram, vão ouvir aí até domingo, que a gente está falando da arca, vão ouvir. Porque tudo na Bíblia, você tem que entender o contexto da palavra. Você não pode pegar um versículo isolado e tomar decisões baseado naquilo. Porque se for assim, tem muito versículo na Bíblia que, se você for ler e for levar ao pé da letra aquele versículo isolado, você pode fazer coisas horríveis, horrores, baseado no versículo. Mas a palavra de Deus, ela não se contradiz. Como é que pode, aqui está dizendo que a arca da aliança não lhes virá ao coração, dela não se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Está dizendo aqui, não é isso que está dizendo? Muito bem, vai lá no Apocalipse, capítulo 11. Vamos lá no Apocalipse. Último livro da Bíblia, que fala do futuro, que fala do céu, que fala o que vai acontecer no final dos tempos e a visão do céu. O Apocalipse, para quem não entender, não sabe, a palavra Apocalipse significa revelação. O apóstolo João teve a revelação do próprio Senhor Jesus sobre o final dos tempos, o que vai acontecer no final dos tempos. Em dados momentos ele vê coisas que vão acontecer na terra e que já estão acontecendo, e coisas que estão acontecendo no céu e na terra ao mesmo tempo. Então, quando na sétima trombeta o anjo dá a João uma visão do céu, e isso é visão futura, olha o que ele vê no céu, no último versículo: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista onde? No seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aí eu pergunto a você, então Deus está se contradizendo, porque lá em Jeremias 3,16, ele fala que não haverá mais necessidade de lembrar, de visitar, nem de fazer outra arca. O que a arca da aliança está fazendo lá no Apocalipse? Aí a resposta você tem quando você lê o contexto do capítulo 3 de Jeremias, onde está falando que vai chegar um momento em que o povo não vai mais ter necessidade de lembrar da arca, de olhar para a arca, de visitar a arca, etc. Você vai entender que o contexto é o seguinte: lá no início do capítulo, Deus está falando de casamento. Ele está falando com Judá e com Israel. A nação de Israel tinha sido dividida em 2 grupos: Judá, as 2 tribos, e as 10 tribos do norte, chamava-se Israel. E Deus está então falando com essas 2 partes do seu povo, dizendo para eles o seguinte, em outras palavras, em resumo, ele começa perguntando para o povo: por acaso algum homem entre vocês, se a esposa o abandonar e deitar-se com outro homem, e depois disser: eu vou voltar para o meu marido,
algum homem entre vocês aceitaria ficar com ela? A resposta está óbvia, né? Não, não aceitaria. Ela me deixou, ficou com outro, agora não vou aceitar de volta. E Deus fala, pois é, mas vocês fizeram isso comigo. Aí ele está usando a analogia do casamento. Ele está falando, vocês ficaram igual a prostituta no caminho. Qualquer um que passava, vocês se deitavam com eles, falando dos deuses que o povo de Israel escolheu, trocou a Deus pelos ídolos. O povo de Israel e de Judá se prostituiu espiritualmente, abandonando a Deus, traindo a Deus, quebrando a aliança que Deus tinha feito com eles, o casamento que Deus tinha feito com eles, e o povo foi adorar outros deuses. Então Deus está falando para o povo assim, olha, um homem de vocês, se a mulher traísse e voltasse, vocês não aceitariam de volta. Mas olha, se vocês voltarem para mim, apesar de terem se prostituído tanto, com tantos ídolos, apesar de terem me traído tantas vezes, apesar de terem me abandonado tantas vezes, olha, se vocês voltarem para mim, Deus está dizendo, eu aceito vocês de volta. Olha a humildade de Deus. Olha o espírito da palavra. Se vocês se arrependerem e voltarem para mim, mesmo depois de tantas prostituições, de ter se separado, sido infiel a mim, a aliança que eu fiz com vocês, se vocês voltarem para mim, eu vou aceitar vocês de volta. Vou aceitar vocês de volta, vou trazer vocês de volta para casa, para Jerusalém. Aí ele fala lá, antes desse versículo que nós lemos, vocês vão entrar em Jerusalém, nós vamos ter filhos, nós vamos multiplicar, frutificar, e nós vamos ser tão felizes que não vai ter nem necessidade de vocês se lembrarem da arca, porque nós vamos estar numa eterna lua de mel, nós vamos estar no momento em que a nossa aliança vai ser o que vai acontecer entre nós, e não esse objeto. Este é o sentido do que Deus está falando ali. A mesma coisa que, quando eu olho para o meu anel, a minha aliança, eu pergunto a você, eu preciso disso aqui para estar casado? Não, eu não preciso disso para estar casado. Tirar isso aqui do meu dedo não vai me desfazer o casamento. A aliança que eu tenho com a minha esposa não está limitada a este anel. Ele é apenas um símbolo. Aliás, quando eu estou em casa, eu até tiro a aliança. Porque para dormir, para tomar banho, eu tiro a aliança, porque eu estou ali com ela. Tem necessidade de dar aliança com ela quando eu estou em casa. Porque a aliança que eu tenho com ela é muito mais do que esse anel. É isso que Deus está falando ali sobre a arca. Deus está dizendo através do profeta Jeremias, versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, quer dizer, desposar quer dizer casar. Eu vos desposei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Quer dizer, pastores diferentes destes crentes que ficam por aí, não entendem a palavra, ou acham que entendem, e a única razão de suas existências é confundir os outros. Deus que me perdoe. Eles não movem um dedo para salvar almas, mas dão a vida para confundir os que estão tentando se salvar. Aí a gente faz um cortejo, a gente traz a arca, a gente traz a memória, coloca em rede nacional a arca da aliança, remetendo as pessoas para a presença de Deus, remetendo as pessoas para o pacto com Deus, para a nova aliança que é o Senhor Jesus. Nós trazemos isso, mas nada disso eles veem, nada disso tem valor para eles, nada disso. Eles só veem o versículo isolado. Só o versículo isolado. Não se fará arca da aliança. Mas isso Deus falou
sobre um tempo em que o povo está convertido, casado com Ele, está em casa, está salvo, enfim, está no céu. Então, realmente, precisa de aliança. Eu pergunto a você, nós estamos vivendo nesses dias? Estamos vivendo em dias que o povo se converteu, que o povo está na casa de Deus, que o povo está fiel a Deus? Estamos vivendo esses dias? Não. Então, quando a gente traz a Arca da Aliança, é para remeter as pessoas à aliança de Deus com elas, que Deus quer casar com elas. Faz as pessoas se perguntarem, o que é isso? Como as pessoas no trânsito hoje pararam, o que é isso? O que está passando aí? Não, é a Arca da Aliança, a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? As pessoas começam a inquirir, a querer saber mais, e isso aproxima as pessoas, interessa as pessoas a buscarem a Deus. É por isso. Quem não tem aliança com Deus está sendo convidado para participar dessa cerimônia e vai ver com a entrada da arca e pensar, poxa, eu quero ter uma aliança com Deus, eu quero me casar com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu pergunto, qual o erro disso? Nós vamos mandar as pessoas adorarem a arca? A Arca da Aliança não foi feita por Deus para nós adorarmos. Nós não adoramos a arca. A arca nos faz lembrar que temos que adorar a Deus.